Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: requisitos indispensáveis para viver uma vida com Deus bem-sucedida. E para isto eu gostaria de convidar os amados irmãos para juntamente comigo abrirem no livro de Gênesis, capítulo de número 5. E iremos ler alguns versos a partir do 21. Gênesis 5, a partir do versículo 21. Acompanhe aí na sua versão o que diz a santa palavra de Deus. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Que esta palavra desde já encontre morada em nossos corações. Há um ditado, meus amados irmãos, e também ouvintes da internet, das redes sociais, que diz o seguinte: diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu acredito que todo mundo conhece este ditado. E a pergunta nesta noite, com base não só neste ditado, mas no texto que acabamos de ler na Bíblia Sagrada, é a seguinte: com quem nós temos andado? Quem tem sido a nossa companhia? Até onde nossas amizades e companhias têm nos levado? Nós lemos aqui sobre a vida de uma pessoa que soube escolher bem as suas amizades. E a pessoa que é mencionada aqui no texto é a pessoa de Enoque, uma pessoa pouco conhecida na Bíblia Sagrada, mas que tem o seu nome na galeria dos heróis da fé, que aparece lá em Hebreus, capítulo de número 11. E esta pessoa chamada Enoque, ela viveu com Deus em uma época, meus amados irmãos, que não era fácil. Se você prestar bem atenção no texto que nós acabamos de ler, Gênesis, capítulo 5, ele precede exatamente o capítulo que vai tratar sobre a escalada do pecado na existência da raça humana, que vai culminar no dilúvio. O capítulo 6 vai tratar exatamente da corrupção que tomou conta da humanidade, ao ponto de Deus trazer juízo sobre toda a terra e exterminar toda a humanidade, com exceção de Noé e de sua família. Então, esta foi a época em que este homem chamado Enoque, ele resolveu andar com Deus, ter Deus como seu amigo, ter Deus como a sua companhia. E nós vamos observar através da vida deste homem que esta amizade, que esta companhia valeu a pena. Porque não existe amizade melhor, nem companhia melhor do que a pessoa de Deus. E mais uma vez perguntamos: com quem é que você tem andado? Quem tem sido a sua companhia? Você tem andado com Deus ou tem andado com os homens? Os homens e mulheres com quem você anda, lhe tem aproximado mais de Deus ou tem lhe distanciado mais de Deus? Estas são as questões que iremos refletir nesta noite,
pela graça do Senhor. E aqui existe uma afirmação que queremos fazer antes de extrairmos as duas lições com base na vida deste homem chamado Enoque. A afirmação que nós queremos fazer aqui como proposição para esta mensagem é a seguinte: quem quer viver com Deus na eternidade, precisa viver com Ele na vida presente. Quem vive com Deus na vida presente, viverá também com Deus por toda a eternidade. Porque o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos informar que Enoque viveu com Deus ao ponto de ser arrebatado, ao ponto de não passar pela própria morte, mas ser tomado por Deus para viver com Ele para todo o sempre. E quando a gente olha para a vida de Enoque e olha para a vida dos seus contemporâneos, a gente vai até perceber que ele, por mais que tenha vivido, ele não viveu tanto quanto os demais da sua época, porque naquela época era uma época singular, a raça humana estava em pleno desenvolvimento, estava no seu início e as pessoas tinham uma vida bastante longa. O texto aqui fala de pessoas que viveram 900 anos, 500 anos, 700 anos, e Enoque não viveu tanto como poderia ter vivido na sua época. Ele viveu 365 anos, mas todos os dias da sua vida foram bem vividos, porque ele viveu todos os anos na presença de Deus. Quando a gente vive com Deus, quando a gente vive na presença do Senhor, a gente vive bem, porque Deus é a fonte da vida. E Jesus mesmo disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. E Enoque, ele experimentou isto na sua própria vida de uma forma bastante incomum, sendo inclusive modelo para todos nós, não é? Mas como é que nós podemos, à semelhança de Enoque, viver com Deus em um mundo tão corrompido como o nosso? A nossa geração pode até não ser igual à geração pré-diluviana, mas está chegando perto. Porque o Senhor Jesus disse que antes que Ele voltasse a este mundo, o mundo estaria semelhante à época de Noé. E nós temos presenciado alguns indícios desta predição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos numa época onde a imoralidade corre solta, onde o pecado tem crescido cada dia mais. Nós vemos a raça humana se degenerando de forma bastante acelerada, de forma bastante lamentável, podemos até dizer assim. E o que é que nós podemos, meus irmãos, aprender com Enoque para também vivermos com Deus neste mundo e vivermos com Ele também na eternidade? Temos aqui 2 requisitos indispensáveis para uma vida com Deus bem-sucedida. E o primeiro destes requisitos é exatamente a fé. Para vivermos com Deus neste mundo, é necessário termos fé. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5, é dito que pela fé Enoque foi arrebatado para estar com Deus. E no versículo de número 6, nós temos a informação de que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé não podemos viver com Deus. E meus irmãos, ter fé em um mundo sem fé é algo que não depende exclusivamente de nós. Depende de uma operação de Deus em nossos corações, porque a fé é dom de Deus.
Mas a fé, embora seja um dom de Deus, ela deve ser exercitada por nós. Enoque precisou exercitar a sua fé. Ele recebeu esta fé da parte de Deus, mas ele precisou aperfeiçoá-la, exercitá-la. E Enoque, ele precisou lutar contra os valores da sua época que contrariavam a palavra de Deus. Com certeza, Enoque e os seus conterrâneos, os seus contemporâneos, eles tinham alguma revelação da parte de Deus, não como nós temos hoje, uma revelação parcial, limitada, mas com certeza eles tinham ouvido falar sobre a desobediência no Jardim do Éden. Com certeza eles deveriam ter ouvido falar sobre a entrada do pecado no mundo e o estrago que o pecado fez no mundo. Mas os contemporâneos de Enoque não quiseram andar com Deus como Enoque andou, mas Enoque ele teve esta resolução, ele decidiu andar com Deus através da fé. Porque a fé é o teste de Deus para as nossas vidas. Quem vive com Deus não pode andar pelo que vê. O justo viverá pela fé, está escrito, e de fé em fé. O justo não vive por vista, mas ele vive pelo que Deus diz, pela palavra de Deus, confiando nesta palavra, porque ele sabe que aquilo que Deus diz é o melhor para a sua vida. E fé, meus amados irmãos, não é um simples detalhe. Tanto a fé como a incredulidade tem uma grande repercussão na nossa relação com Deus. Tanto é que pela fé somos salvos, mas também pela falta de fé, pela incredulidade, somos condenados. Jesus disse: pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, quem duvidar será condenado. Adão não teve fé suficiente para crer na palavra de Deus no paraíso, e por isso ele caiu do seu estado original, caiu da sua perfeição e se tornou corrompido, se tornou pecador. Mas Deus, pela sua graça, restaurou a sua fé, e mesmo debaixo do pecado ele aprendeu a viver com fé, e ele começou a ensinar a palavra de Deus aos seus descendentes. E a palavra de Deus chegou a Enoque, e Enoque recebeu aquela palavra com a fé viva. Porque a fé, meus irmãos, não é passiva, ela é viva, ela é operante. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Enoque andou com Deus. Veja como a fé, ela está unida, meus amados irmãos, à prática. Se tem, infelizmente, se popularizado um tipo de cristianismo onde a fé, ela é dissociada de obras. Nós não somos salvos pelas obras, está escrito. Somos salvos pela fé, mas a verdadeira fé também está escrito. Ela se expressa por meio de obras. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que todos os que, à semelhança de Enoque, viveram também pela fé, eles tiveram que exteriorizar esta fé, demonstrando assim a sua comunhão com Deus. É dito, por exemplo, que Enoque pela fé foi arrebatado, mas é dito também que pela fé Abraão ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Pela fé Raabe escondeu os espias de Israel lá em Jericó. E assim o texto de Hebreus vai descrever a vida de muitos homens e mulheres que viveram pela fé. Então a fé, ela tem esta natureza. Alguém que diz: eu creio em Deus, mas não anda com Deus. Eu creio em Deus, mas não procura fazer a vontade de Deus. Eu creio em Deus, mas vive mais com outros do que com o próprio Deus. Esta fé, ela no mínimo é deficiente. E precisamos, meus irmãos, avaliar, refletir
sobre o tipo da nossa fé. Porque se a nossa fé é como a de Enoque, se nós temos uma fé genuína, esta fé tem que nos aproximar mais de Deus. Esta fé tem que nos levar para longe do pecado. Por mais que a sociedade, por mais que a humanidade esteja indo por um caminho que é contrário à revelação de Deus. Mas se nós tivermos fé verdadeira, nós vamos tomar exatamente o caminho oposto para procurar viver conforme os padrões que Deus estabeleceu. Interessante, nós falamos que Enoque recebeu uma revelação parcial de Deus, e mesmo assim, com aquela revelação mínima, ele viveu com Deus ao ponto de agradar a Deus e ser arrebatado pelo Senhor. E porque nós que hoje temos uma revelação mais ampla, uma revelação inclusive completa, nós também não podemos andar com Deus, ao ponto de ser tomado por Ele para viver com Ele para todo sempre. Sim, nós podemos, se nós exercitarmos a nossa fé, porque para vivermos com Deus, nós precisamos ter fé. E vivemos também numa época, meus irmãos, onde muitos já perderam a fé. Vivemos numa época de incredulidade, vivemos numa época de apostasia. Vivemos numa época de ateísmo militante. E vivemos até numa época de ateísmo prático. Existe uma diferença entre ateísmo militante e ateísmo prático. O ateísmo militante é aquele mais acadêmico, onde as pessoas se esforçam para dizer que Deus não existe. Mas pior do que este tipo de ateísmo é o ateísmo prático, onde as pessoas dizem que creem na existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Este é o pior tipo de ateísmo. Porque quem verdadeiramente crê em Deus, meus irmãos, se esforça para viver na sua presença. Como é que está a minha fé? Como é que está a sua fé? A Bíblia diz que os demônios também creem em Deus, mas a fé deles não é suficiente, porque não é uma fé que os aproxima de Deus, que os leva a obedecer a Deus. A nossa fé tem que ser superior, tem que ser como a fé de Enoque. Se nós cremos em Deus, temos que estar mais íntimos de Deus, a cada dia mais. Enoque foi evoluindo na sua fé, ao ponto de ser arrebatado. Inclusive, alguns teólogos acreditam que Enoque, na sua época, com a pouca revelação que tinha, ele já tinha crido suficiente na pessoa do Redentor, na pessoa de Jesus. Com certeza ele tinha ouvido a promessa do proto-evangelho que dizia: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, da semente da mulher nascerá um que restaurará o paraíso, da semente da mulher nascerá um que nos levará de volta para Deus. E com base nesta pequena revelação, ele teve tanta fé que ele, meus amados irmãos, abandonou a sociedade ímpia da sua época para viver com Deus. Então, que Deus aumente a sua fé nesta noite. Que Deus renove a sua fé nesta noite. Que Deus gere fé no seu coração nesta noite, para que você viva com Deus. Porque não existe ninguém melhor para sermos amigos do que Deus. Deus é uma amizade que vale a pena. Eu quero ser amigo de Deus. E eu creio que vocês também querem ser amigos de Deus. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos neste texto, como um requisito fundamental para vivermos com Deus de forma bem-sucedida, é termos um comportamento santo. Além da fé, meus irmãos, para vivermos com Deus neste mundo, é necessário termos um comportamento santo. Existem algumas palavras que fugiram do dicionário cristão do século 21. E dentre essas palavras, parece que a palavra santidade já não encontra mais o seu lugar.
Parece que santidade saiu de moda. Ninguém quer mais pagar o preço para viver uma vida que agrada a Deus, para viver uma vida mais próxima de Deus. E como é, meus irmãos, que nós, sendo pecadores, nós podemos viver com Deus, que por natureza é infinitamente santo. Com o pecado não podemos. Porque Isaías 59, verso 2 diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então é necessário renunciarmos ao pecado. Enoque, ele precisou renunciar ao seu pecado, ao pecado da sua época. E não somente isto, ele também lutou contra o pecado ao ponto de denunciá-lo, porque lá em Judas, pertinho de Apocalipse, capítulo, na verdade só um capítulo, né? No verso 14 nos é dito que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, ou seja, acerca dos seus contemporâneos. Disse Enoque: veja, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. Então, vemos aqui que Enoque não só lutava contra o seu pecado, mas ele também denunciava o pecado, onde quer que o pecado estivesse. E como nós falamos, hoje, você procurar viver uma vida piedosa, uma vida mais consagrada a Deus, não é algo bem quisto. Muitos estranham este tipo de comportamento, muitos até censuram este tipo de comportamento. E isso não é só na sociedade. Isso acontece muitas vezes até dentro das igrejas também. Fulano só quer ser santo, fulana só quer ser santa. É claro que nós precisamos fazer uma diferença aqui entre santidade e hipocrisia. Temos que fazer a diferenciação entre santidade, que está para a verdadeira piedade ou espiritualidade, e santarrice, que está mais para a hipocrisia. Infelizmente, tem pessoas que exageram, querem ser mais santos do que a palavra de Deus dizem, e isto também não é correto. Mas uma coisa é correta e nós não podemos alterá-la. E essa coisa que está escrito: sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Então a santidade ainda faz parte da vida dos que creem. Enoque cria, e porque ele cria, ele andava com Deus em santidade. O seu comportamento era diferente, o seu linguajar era diferente. Não era apenas a sua fé que era diferente, não era somente a sua compreensão das coisas espirituais que era diferente, mas a sua vida em si era diferente. Tanto é, meus amados irmãos, que lá em Hebreus capítulo 11 ainda, é dito que Enoque, antes de ser arrebatado, ele foi arrebatado exatamente por ter dado testemunho de ter agradado a Deus. Veja aí o verso 5 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Que vida era a vida deste homem chamado Enoque? Vida de santidade, vida longe do pecado, vida perto de Deus, porque quem anda com Deus tem que viver longe das coisas que não são de Deus. O apóstolo João vai dizer que quem quiser, por exemplo, se constituir amigo do mundo, se considere inimigo de Deus, porque uma coisa não pode andar juntamente com outra. E talvez alguém diga: isto, pastor, eu já sei. Mas a questão não é saber, a questão é viver, a questão é fazer. Certa vez eu fui para um retiro
E assim que chegamos no local para se instalar, eu tive um choque. Foi um choque mesmo. Chega, deu aquela coisa no coração pesarosa, pesada, né? Eu não esperava aquele tipo de comportamento. 2 oficiais da igreja, né, começaram a conversar, a brincar, e naquela brincadeira um deles, né, disse uma palavra obscena, achou pouco, ainda fez um gesto obsceno, um retiro espiritual. E deu vontade, irmão, voltar na mesma hora. Mas eu estava coordenando aquele retiro, tive que enfrentar aquela e outras situações. Pessoas antigas na igreja, com este tipo de comportamento. E ainda tem gente que não gosta quando se prega sobre este tema. Por isso que falamos que santidade é um tema que foi esquecido pela igreja. Mas quem quer viver com Deus, quem quer ser amigo de Deus, precisa não somente da fé, mas precisa também de um comportamento santo. Porque Deus exige tanto a fé, a confiança nele e nas suas palavras, como Deus exige também um comportamento adequado com a sua natureza, porque Deus é santo e Deus não tem nenhum negócio com o pecado ofende a Deus. Se a incredulidade desonra a Deus, o pecado também ofende aos olhos santos e puros do Senhor. Interessante, meus amados irmãos, é que o texto fala aqui que Enoque, aos 65 anos, gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo viveu 365 anos. E quando Enoque chegou aos 65 anos, ele passou a viver com Deus uma vida mais intensa ainda. E isso tem para nós uma aplicação muito importante. Porque ninguém começa a sua relação com Deus já no nível máximo, já no nível gold, ouro, não. Nem no nível prata. Começa do básico mesmo. Enoque, ele foi evoluindo na sua vida espiritual. Veja que ele começou crendo em Deus, ele creu na promessa do Messias, na promessa do Redentor, passou a ter um comportamento melhor, um comportamento diferente, santo. E Deus começou a dar a eles experiências espirituais extraordinárias, sobrenaturais. Deus deu a ele, por exemplo, o dom de profecia, nós já vimos. Ele profetizou contra as pessoas ímpias da sua época. E ele foi evoluindo na sua vida espiritual, até o ponto, meus irmãos, dele ser arrebatado. Ele não começou de cima, ele começou de baixo. Isso significa que nós também podemos evoluir na nossa fé, na nossa vida de santidade, até que Deus nos tome para si. E não é preciso nós virarmos monges. Não é preciso, meus irmãos, nós nos afastarmos da sociedade, porque é dito aqui que Enoque não abandonou a sua família. Depois que Enoque gerou Matusalém aos 65 anos de idade, ele gerou outros filhos e filhas. Ele não abandonou a família, não abandonou a sociedade, mesmo a sociedade sendo ímpia. Nós não sabemos o grau de piedade da família de Enoque, mas o fato é que ele permaneceu vivendo com Deus, continuou vivendo em sociedade. Ele não precisou se isolar, mas a sua vida foi de tal forma agradável a Deus, que chegou um tempo, meus irmãos, que ele foi tomado pelo Senhor. Há uma palavra teológica para essa experiência de Enoque, mas eu não vou falar esta palavra porque muitos não vão entendê-la. Mas eu vou tentar aqui traduzir para a nossa linguagem hoje, dizendo mais ou menos o seguinte: a experiência de Enoque consistiu em ele imergir tanto na sua vida de comunhão com Deus, que ele chegou ao ponto de ser absorvido pela glória de Deus, irmãos. Ele foi mergulhando, ele foi se aprofundando na sua comunhão com Deus, no seu caminhar com Deus, ao ponto da glória de Deus o arrebatar e ele ser tomado para viver eternamente com o Senhor. Existe uma palavra
teológica específica para isso, mas isso fica para um outro momento. O quanto nós temos andado com Deus, o quanto nós temos evoluído na nossa vida espiritual. Como está a nossa fé neste mundo de incredulidade? Como está o nosso comportamento moral, espiritual e ético neste mundo de pecado? Eu falei aqui sobre os monges, mas não estamos criticando os monges não, porque eles também têm a sua importância, né? São pessoas que se isolam também para viver exclusivamente para Deus, e muitos desses prestam um bom serviço à obra do Senhor, por exemplo, a cópia, a tradução e a preservação das Sagradas Escrituras. A Bíblia não caiu pronta do céu na nossa mão, na nossa casa. Deus usou pessoas, Deus usou instituições, e uma dessas instituições e pessoas foram os monges, os mosteiros. Mas não é necessário nós nos isolarmos, meus amados irmãos, para viver uma vida agradável a Deus. É tão somente nós nos dedicarmos a sermos mais devotos, a sermos mais crentes, a sermos mais consagrados ao Senhor. Há um hino que diz mais ou menos assim: viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. A questão não é quanto tempo nós vivemos. Matusalém viveu 969 anos, Adão 900 e poucos anos, outros 700 e poucos anos. Enoque viveu 365 anos, para nós muitos anos, para os seus contemporâneos pouco tempo. Mas a questão não foi o tempo que Enoque viveu, mas como ele viveu no tempo que Deus deu para ele. Estamos neste tempo de pandemia, quantas vidas ceifadas por esse vírus e por outros males. É algo muito triste, mas muito mais triste é aqueles que estão partindo para a eternidade, sem Deus, porque resolveram viver neste mundo sem Ele. E como nós falamos, para viver com Deus na eternidade, é preciso viver com Deus neste mundo. E para viver com Deus neste mundo, precisamos de fé e precisamos de uma vida piedosa. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida também. Vamos orar apresentando nossas vidas a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar, Senhor, nossas almas diante de Ti, diante, Senhor, da Tua palavra que foi exposta nesta noite. Que o Senhor nos dê a graça de viver pela fé como Enoque viveu, que o Senhor aumente a nossa fé para vivermos uma vida que Te agrade até o dia que o Senhor venha nos chamar para viver contigo para sempre. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.